Vamos passar agora ao doutor Alexandre Morata da Rosa. A palavra. Oi. Boa tarde aos senhores, senhoras, deputado Joaquim Passarinho, deputado relator Onyx Lorenzoni. Eu quero falar algumas coisas para vocês no sentido de situar aonde vêm as 10 medidas. Seria muito ingênuo acreditar que nós estamos fazendo medidas para alterar o direito penal e o processo penal que nós aprendemos na graduação ou o processo penal que vocês veem nos fóruns que aí acontecem. Essa traz consigo uma lógica oculta, uma lógica semidita, uma lógica que não aparece, que é uma lógica de tornar aquilo que nós hoje trabalhamos, que é a lógica da colaboração premiada, da delação premiada, com cartas praticamente impossíveis de se jogar. Em alguns estados americanos, nós temos cerca de 99% das ações terminadas em acordo, em negociações, deputado. Quanto mais eu tenho uma carta de acusação, menos eu dou poder para a defesa. E é nisso que vem oculto, sobre o manto das 10 medidas, várias cartas que tornarão o jogo praticamente impossível, porque a banca do Ministério Público será assustadoramente alta. Eu agradeço a deputada Ângela Albino, ao deputado relator Onyx Lorenzoni, mais a Daniela e o Alessandro que puderam me fazer estar aqui hoje. E como se situa isso? O processo penal que nós aprendemos e que os livros vendem é um processo penal vintage, que não existe mais. É um processo penal do furto, aquele processo que acontece no dia a dia. Naquilo que a corrupção, o seu combate vem, é de outro processo que se trata. Nós temos a 12.850, que é a lei das organizações criminosas. Nós sabemos que hoje se organiza uma série de estruturas em que você não sabe como se negocia. São 10 passos. Onde estão os 10 passos? Em lei? Não. Aí tem que se colocar. Se alguma coisa séria realmente precisa ser dita, eu tenho que colocar as cartas na mesa. Eu não sei e os senhores não sabem, quando forem negociar com a Polícia Federal ou com o Ministério Público, como funciona uma delação premiada. Isso não é importante? Eu não tenho que saber o que eu posso dizer, são 10 passos, 8 passos, 12 passos, isso não está na lei. Por que não está na lei? Porque está dentro daquilo que é conveniente. E é isso que nós precisamos num país de regras claras. Se alguma coisa precisa estar nesse projeto, das 10 medidas, é controle para todos os lados, inclusive para o Ministério Público. Naquilo que se fala de delação premiada e leniência, nós temos importantes avanços. E eu vou pontuar com os senhores coisas muito importantes, coisas muito boas que estão na lei. No projeto tem coisas fantásticas. O problema é quando você usa uma cobertura boa e passa situações que estão, aí sim, bem complexas. Lênin Streck fez algumas referências anteriores, que eu vou retomá-las rapidamente, mas o que eu quero deixar bem claro aos senhores é o respeito que eu tenho pelos deputados, pela assessoria dos deputados, porque vocês têm a possibilidade de acordar ou de recusar. Mas a premissa disso tudo, pessoal, e o Ricardo Jacobsen vem depois para falar das nulidades, basicamente sobre isso, é mostrar que hoje em dia, naquilo que se chama dos crimes de corrupção, não existe mais processo penal. O que existe é um jogo. O que existe é um jogo, e esse jogo americano, todos nós que metemos um dedo nos Estados Unidos, lemos alguma coisa, vocês sabem que é a sobrecarga. E aqui, por esse projeto de lei, nós estamos criando medidas assustadoramente grandes, cartas poderosas. Diria meu filho que é o Mewtwo do Pokémon deles, alguma coisa dessa ordem, que é impossível de derrubar, é impossível de você ganhar. E aí, o que nós situamos é uma lógica em que nós aprendemos, quem se formou em direito, que existe uma coisa que é a liberdade de contratar. As pessoas são capazes, o objeto é lícito e a forma não é defesa em lei. Esse modelo fazia com que nós pensássemos a lógica do direito civil. Quando chegava um direito penal, o sujeito poderia confessar o crime, mas mesmo assim ele não poderia ser condenado. Não era assim? Acabou. Hoje o sujeito faz um acordo em que ele confessa condutas, acerta a pena, retoma o dinheiro e acabou. Não existe mais processo penal. O que é importante entender é que esse aqui é um passo fundamental para a segunda situação. Nós não teremos mais processo judicial. O que nós teremos é um juiz homologador, em que o palco da decisão se dá na investigação criminal. A dúvida que você pode criar em relação à prova, a flexibilização da nulidade transfere o que era hoje o benefício da jurisdição, o controle de jurisdição, para um jogo perverso e muitas vezes sujo que vai acontecer no âmbito da investigação. E isso é o ponto fundamental. Daí que das propostas, eu queria ter mais tempo para poder desenvolver isso, eu vou deixar na comissão, eu escrevi um livro sobre
o processo penal conforme a teoria dos jogos, John Nash e esses caras, para poder entender como é que você joga, como é que você pensa uma estrutura, e isso é um jogo hoje, a delação é um jogo. Parou-se de pensar hoje que, na verdade, nós temos um processo com verdade constituída. Hoje, os grandes escritórios têm assessoria de imprensa, jogo de informações. Acabou-se a teoria da prova, é a teoria da informação. É de outra batida que se trata. E é muita ingenuidade nós acreditarmos que continuamos no mesmo passo. Daí que, daquelas propostas, eu vou me ater àquilo que foi mandado e seguir o máximo que eu posso. É a primeira questão em relação ao aumento da pena. A lei dos crimes hediondos foi um grande erro. Não aumentou. O que nós não damos conta é que Gary Becker, quando escreveu sobre crime e punição, ele pensou o seguinte: se nós aumentarmos o preço, o crime, para eu praticar um crime, eu tenho que pagar um preço. Qual é o preço? A pena. Ok. Quanto eu aumento a pena, mais eu torno o sujeito, tiro a vontade dele praticar o crime. Há um efeito dissuasório. Isso não está provado. Muito pelo contrário. E nos crimes em que eu aumento a pena de maneira, eu preciso aumentar os custos da transação. Cose, quem estudou economia sabe disso. Ou seja, aumentar a pena da corrupção vai aumentar a corrupção desse país. Ponto. Porque você vai ter que ter mais dinheiro para poder bancar o mesmo jogo. A questão de corromper ou não se dá pelo crime. Se dá por outros fatores. Você aumentar a pena, você significa aumentar o custo da corrupção. Ponto. Isso, para quem tiver um pouquinho de vontade de estudar a análise econômica do crime e a crítica que se faz a ela, poderá entender muito bem como funciona, porque eu vou continuar corrompendo, só que eu vou ter que ter mais custos nessa operação. Daí que vai roubar mais. E cria um segundo fator. Uma vez batizado na corrupção, o estigma é eterno. Você vai criar exércitos de pessoas que não conseguem reengajamento, que estão maculados para sempre. E essas pessoas sobram o quê? Voltar a fazer a mesmíssima coisa, que é corromper. Segunda coisa, nós não podemos tratar os outros como inimigos. Ou, aliás, devemos tratá-los como inimigos? Se devemos tratá-los como inimigos, esperem a retomada da mesma posição. Eu posso tratar os outros como adversários. E, como adversários, eu posso entender o lugar disso. Há um exemplo que a Igreja Católica fez, que é bem interessante. Nós não estamos apurando verdade, até porque nós estamos fazendo acordos sobre o que é verdade. Quem viu seriados americanos muito sabe que, numa lógica em que a filosofia que opera é uma lógica pragmática, você acorda o que foi a conduta. Você não tem algo dado a ser descoberto, e o Lenny Streck está muito bem sobre isso. Eu queria dizer para vocês que o Papa João Paulo II, embora seja um ateu convicto, extinguiu a figura do advogado-diabo em 1983. Sabe por que ele fez isso? Porque os processos de canonização demoravam muito. O advogado do diabo duvidava, o advogado do diabo pedia prova, o advogado não deixava acontecer. Aí o que eles fizeram? De 1900 a 1983, nós tivemos só 98 canonizações. Aí precisava de o quê? Precisava aumentar o número de canonizações, porque, afinal de contas, você precisa de mais gente para dar fôlego para a religião. Ele acabou com o advogado-diabo, só deixou o promotor da fé. Sem contraditório, sem mecanismo de defesa, em 20 anos eles colocaram 800 santos. Sem ninguém mais para duvidar, sem paridade de armas, você transforma uma única versão. E o perigo disso se dá em alguma das propostas que eu quero mostrar para vocês aqui. Antes de chegar nisso, a criminologia cultural, que o Álvaro Oxley, lá da PUC, o Saulo de Carvalho, tem trabalhado, eles romperam com uma visão de saber por que as pessoas rompem, por que as pessoas cometem crime. As pessoas cometem crime pela sensação que ela fornece. Boa parte, talvez, de nós, no exercício da jurisdição, eu trabalho como juiz e professor, como deputado, está ali pela sensação. E a sensação de violar a regra num mundo como esse, a criminologia cultural, mostra, eu não tenho como desenvolver isso. Eu cumprimento a deputada que está chegando e vou adiante. Pontuando sobre as propostas. A proposta de fazer uma campanha coletiva para que nós possamos conscientizar da corrupção, ótimo. Fixar valores é delirante. Fixar orçamento, vocês sabem hoje, qualquer um que é prefeito, qualquer um que é deputado, qualquer um que é senador, tem a verba carimbada transforma a vida de vocês num inferno. Promover políticas, aliás, o Ministério Público Federal e Estadual
Até logo, Lênio. Sabe muito bem que pode participar da elaboração das políticas públicas, pode participar do orçamento. Você não pode obrigar um município pobre do interior desse país a gastar o dinheiro mínimo da publicidade com campanhas publicitárias delirantes, com todo respeito, que fixam limites para outdoor, porque você vai criar o quê? Vocês imaginam quanto é que tem de malha viária nesse país, que de uma hora para outra você vai ter que colocar um outdoor desse? Que mundo se vive quando se pensa dessa ordem? Você está pensando com o quê? Com dinheiro de quem? Campanhas de conscientização têm que ser inteligentes e não pensar que a lei vai resolver dessa maneira com métodos de separação. A segunda proposta de accountability. Ótimo, maravilhoso. A accountability já existe. O Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, tem políticas de accountability, de cumprimento do juiz internamente, externamente, na publicidade, tem resoluções, funciona. Para que uma lei? Para jogar para a torcida. Por quê? Porque a lei engessa, a lei transformará o mecanismo do accountability, que é dinâmico, que por quê? Muda uma regra, se cria uma rede social, nós precisamos de um órgão que possa funcionar a todo tempo. A lógica da accountability que aqui é proposta busca uma transparência, mas uma transparência que é um tanto quanto complicada. Wilton Roube, Patrick Mariano, um grande parceiro, está chegando aí e a ideia é que todos esses mecanismos que se quer fazer nessa super lei sobre a accountability, eles já existem, estão todos funcionando. O que nós podemos fazer é controlar, recomendar. Isso é perfeitamente possível pelo Ministério Público. A perda largada, e o Lênio tocou nisso, a perda largada é uma bola dentro, um golaço. Crime de catálogo, você tem patrimônio, não tem como comprovar, justifique-se. Ah, inverte o ônus da prova. Não, não inverte o ônus da prova porque você não está condenando, acusando a esmo. Você está condenando depois de uma investigação. Tem uma apuração preliminar. Perda largada é uma bola muito dentro. Aumento das penas dos crimes hediondos é aquilo que eu já tinha falado, um problema muito sério que você vai criar um preço do crime maior. Criando um preço do crime maior e impedindo a possibilidade de um sujeito se reabilitar na vida, você cria uma manada de gente que cada vez vai precisar trabalhar nessa ordem. E chega um momento, pessoal, eu estou na magistratura há 19 anos, tem gente condenada a 150 anos, 300 anos de pena, para esses não faz diferença mais nenhuma. Você quer o quê? Condenar uma pessoa. E, aliás, as cartas que eu faço referência aqui, eu já não sei se o meu tempo já está indo embora, as cartas que eu faço referência aqui Tem quanto, deputado? 7 minutos, então, desculpa, deputado. E aí, a pergunta que nós queremos fazer. Vocês já imaginaram, os senhores daqui, os deputados, devem ter sido prefeitos, devem ter sido vereadores, agora vão acabar o mandato, aprova uma lei dessa da prescrição, vocês vão ter que guardar os documentos de qualquer gasto por 30, 50 anos, porque daqui a 50 anos alguém denuncia que lá vocês fizeram uma viagem e vocês vão ter que sair correndo atrás. Onde é que está isso? A prescrição aqui é tornar uma carta acusatória quase inderrubável. Vai ser um truco para que o sujeito fique nas mãos do poder público para todo sempre. Alguém guarda alguma carta contra vocês, uma viagem que foi feita? A prescrição, mas no sistema americano não tem prescrição. Claro que não tem prescrição, é outra lógica de operar, mas o sujeito não fica investigando do nada por um denunciante de 20 anos depois. Aqui, se vocês aumentarem a pena para 12 anos e meterem o 107 da Constituição, do Código Penal, para prescrição, preparem-se para comprar caixas e caixas de armário para vocês guardarem qualquer ticket que vocês fizeram. Não se trata de uma condição para punição, porque aqui não vai ter processo. Sabe por que não vai ter processo? Porque, da mesma maneira como na Lava Jato, eu te ofereço 80 anos de prisão, mas se tu confessares, eu estou 5. Vocês estão dando mais margem de manobra para que se possa negociar. Se negociar e coagir, com prisões como aquela para entrega do dinheiro. Aquela nova modalidade de prisão, a prisão cautelar, ela é possível, ela acontece. Tem gente presa, talvez o maior herdeiro do sistema brasileiro de construção civil esteja preso. Por aqui um novo mecanismo. Para o quê? Para coagir. Quando eu sequestro uma pessoa para pedir resgate, isso é crime. Extorsão. O Estado quer sequestrar a pessoa para que lhe entregue dinheiro. Que Estado é esse? Você tem mecanismos de bloquear contas, você tem mecanismo de rastrear o sujeito. Agora você quer prender enquanto você não prender, igual pensão alimentícia agora? Prende para pagar, enquanto pagar, solta.
Isso é extorsão. O Estado não pode ser criminoso, e aqui o Estado está sendo criminoso. E aqui eu vou um pouco mais rapidinho para vocês, para a questão. Na parte recursal, e com todo o respeito à comissão, nós debatemos, já fizemos parte de vários projetos de CPP. Isso está sendo discutido há décadas, pelo menos, com muito desgaste para todos nós, professores, e assim por diante. O CPP foi editado com erros, com acertos e assim por diante. Nós temos em tramitação um Código de Processo Penal. O que está se querendo fazer aqui de maneira fatiada é um drible. É um drible. Tem duas questões importantes aqui que podem ser resolvidas. O recurso protelatório, de alguma maneira, o Supremo tem encaminhado. Tem subido muito pouco de recurso especial extraordinário. Mas nós não podemos aproveitar essa grande corrida pela corrupção para, no vácuo, passar algumas coisas que são gravíssimas. Por exemplo, eu não vou adiante, mas é importar várias teorias americanas, como a mancha purgada, a preclusão das nulidades, ciente de uma questão que é fundamental. Todas, preste atenção, isso é muito caro para mim. Todas as teorias americanas da prova ilícita que podem ser aproveitadas têm um pressuposto. E sabe qual é esse pressuposto? Na Constituição americana não há uma cláusula da proibição da utilização da prova ilícita. E nós temos, está na Constituição. Ou se altera a Constituição, não se faz o que está se fazendo. Ponto. Aí você quer criar parágrafos, quer falar de boa-fé. Boa-fé para quem, cara pálida? Quem é que vai apurar a boa-fé? Sabe por que não vai apurar a boa-fé? Porque não vai ter controle jurisdicional. Vai ser aqui, eu tenho uma escuta telefônica, um bloqueio teu, um documento que foi abordado contra ti. Tu vai querer que eu vá para o judiciário? Se eu for para o judiciário, lá não tem acordo. Ou fecha aqui, ou não tem acordo lá. Mas isso o Ministério Público não vai fazer? O Ministério americano faz. Todos nós sabemos que hoje o problema do sistema americano é a sobrecarga. Eu te ofereço o seguinte, ou você fecha comigo por 5 anos e mais devolver tanto, ou se for para o processo, lá não vai ter acordo. E vocês estão dando justamente o que eles querem, aumentar a pena. E lá não vai ter acordo. Ou você acerta. O projeto Inocente tem mostrado situações reiteradas dessa, em que você faz o quê? 36% das pessoas confessaram crimes que não foram realizados por elas. Mas que eles ficam num dilema, porque se eu não aceitar o acordo e com isso ele pode me condenar, eu pego 50 anos. Mas se eu concordar, eu pego 5. O que vocês fariam? Vão para o juiz para tentar contornar? Não. Vocês vão fazer o quê? Acordos. E é essa lógica, que é uma lógica do pacta sunt servanda, sem função social, sem controles. Porque eu posso aceitar numa boa, o Ministério Público pode não propor ação penal. Nós vamos dar nas aulas, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá eu vou dizer para os meus alunos que não tem, que a ação penal é indisponível. Não é indisponível. O Ministério Público está fazendo isso. Quero saber em que condições, em que circunstâncias, quais os limites para isso. É isso que tem que estar nessa lei das 10 medidas. Eu preciso saber quando e onde, e por que o Ministério Público quer com A e não quer com B. Porque ele quer? Porque ele decidiu fazer? Tem que ter os critérios. E aí é um mecanismo bom para a corrupção, que a gente tem que ter a accountability em todos os órgãos, inclusive dentro do Ministério Público, ou não. Pedido de vistas. Perfeito. Projeto, 5 pedidos de vista, para nós não termos aquilo que é a ação, o abuso do pedido de vista. Perfeito. Regime recursal. O regime recursal aqui no habeas corpus e no recurso de apelação, nós temos dificuldades muito grandes na proposta apresentada, que vou mandar por escrito, são questões mais técnicas, talvez seja interessante pensar, e a Tânia fez referência a isso, porque ele fará com que nós tenhamos o tratamento mais prejudicial. Para que os senhores tenham ideia, se algum dos senhores for hoje transformado em acusado num processo crime, quando o juiz recebe a acusação, e receber a acusação e dizer, eu tenho ação contra você, ele faz isso muitas vezes de maneira não motivada, só por um recebo a denúncia, e o senhor acusado não tem direito a recurso em sentido estrito. Só há recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível do recebimento da denúncia, não tem, só para acusação, só quando rejeita. Só a acusação tem esse privilégio. O que nós queremos fazer no novo Código de Processo Penal é, de fato, aproveitar isso. Então, para terminar, para os senhores, eu queria dizer que
o teste de integridade tem problema, o sigilo da fonte tem problema, é mitigada, e dizer que eu confio muito no parlamento brasileiro. Eu espero que vocês, senhores, entendam que, na verdade, o que se está se fazendo é preparando o terreno para aproveitar todas essas medidas contra a corrupção, não no processo penal que nós temos aqui, mas num processo penal em que os senhores já sabem que são reféns e que nós deveríamos, de fato, construir uma regularidade. Esse é o nosso desafio, buscar uma transparência que possa ser uma transparência para todos nós. E uma frase que eu gosto muito, dizer para os senhores que, na teoria dos jogos, tem que aprender uma coisa: o único que não trai é o inimigo. Obrigado. Presidente, só para esclarecimento, eu queria saber se o doutor Alexandre, com relação ao teste de integridade, o senhor disse que não vê problema? Vejo. Ah, ótimo. Vejo. Em face da teoria dos jogos, eu vou dizer que, no jogo processual, o único que não trai é o inimigo. Muito obrigado, O amigo faz delação. doutor Alexandre, pela sua participação nesse primeiro momento. Logicamente, depois nós vamos, no debate, aprofundar mais esses temas. Passamos agora para o doutor Ricardo Jacobs.